Correr lento te deixa mais rápido. Essa frase pode não fazer muito sentido para você, não é? Mas fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo por que isso se torna verdade. Eu sou o treinador Lucas Correia e estou aqui no meu canal do YouTube para te ajudar a evoluir na corrida. Pessoal, então é isso mesmo. Correr lento, por que isso te deixa mais rápido? Isso é fisiologia. Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você nunca tenha ouvido falar do método 80-20. É um método muito usado pela escola africana e significa correr 80% dos quilômetros que você faz na semana de forma lenta, zona 2, zona 1, e 20% os treinos de qualidade, de velocidade, onde a gente vai trabalhar métodos como intervalado, como fartlek, como os treinos de ritmo, como os treinos progressivos, pirâmide, e tem uma porção de métodos que a gente pode trabalhar. Nesse vídeo eu vou te explicar qual é a fisiologia, a ciência por trás do correr lento. E não significa que você deve correr apenas lento, mas sim a lógica está em construir uma base, e a base da pirâmide, quanto maior e mais bem feita, maior pode ser o ápice que você vai atingir. Pessoal, então é o seguinte, ó. O que acontece com a nossa fisiologia, né? Nós temos um sistema aeróbio que produz energia através do oxigênio. Ele é um sistema com muito mais oferta de energia. 1 grama de gordura oferece 9 quilocalorias. 1 grama de carboidrato oferece 4. Então a gordura oferece mais que o dobro. Porém, a gordura só é queimada quando há a presença de oxigênio. E para isso, né, para que eu consiga ir longe, o meu corpo precisa de oxigênio. Corridas curtas e rápidas não tem tempo de usar oxigênio. Então o meu corpo usa o carboidrato e o produto derivado do uso imediato de carboidrato é o ácido lático. Então ele tem energia para pouco tempo, porque o ácido lático acaba acumulando na minha musculatura, na corrente sanguínea e me faz parar, porque o risco já está aumentando, o risco de lesão. Quando eu vou lento e vou longe, meu corpo entende, opa, esse exercício é leve, então eu consigo, lá nas vias de gordura, que é uma via mais lenta, quebrar a gordura no tecido adiposo e fazer com que essa gordura esteja então disponível como energia na corrente sanguínea. E aí a gente tem então a importância dos treinos de base. O que são os treinos de base? Treinos de zona 2. Zona 2 é aquela zona que você vai estar confortável, você consegue conversar, você consegue estar com um amigo do lado ali e bater papo durante o treino sem ficar extremamente ofegante. Então esses são os treinos de base. Eles podem estar aí até 90% dos seus treinos, né, do período de base. Eu estou começando a temporada, janeiro, fevereiro, março, abril, entre 3 e 4 meses de rodagens leves, tá? Então, olha como que a base da pirâmide tem que ser larga. Por quê? Quanto maior e mais sólida essa base, construída em zona 2, maior pode ser o que vai vir depois, né? E aí, de forma bem simples, tá, pessoal? De forma bem resumida, em cima dessa base eu desenvolvo os treinos de qualidade. Eu continuo aí com 3 ou 4 treinos. 1 ou 2 treinos desse, eu faço treino de qualidade. Posso fazer um intervalado de 1.000, de 2.000, de 1,5 km. Posso fazer um fartlek, 1 km forte, um leve. Treino de ritmo, 2 km leve, 2 km no ritmo de prova, 2 leve. E assim eu posso alternar. Porque depois, o terceiro degrau dessa pirâmide é a distribuição. O desafio de nós treinadores é distribuir de forma equilibrada para cada atleta de uma forma a qualidade com as rodagens, os treinos leve com os treinos de qualidade. E aí, se eu conseguir distribuir certinho, eu vou conseguir no topo da pirâmide o meu recorde pessoal naquela determinada distância. Então, se eu fizer essa preparação base, treino de qualidade e distribuir de forma certa, você vai chegar no seu recorde pessoal, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês em relação à distribuição disso, o método usado na escola keniana, etíope, que é o 80-20. Fica comigo aí. Pessoal, então vamos lá, vamos entender a fisiologia por trás disso. O método 80-20. Às vezes no correr rápido, as pessoas pensam que eu só vou conseguir correr rápido quando eu treinar rápido. E não é bem assim. Por quê? O método 80-20 é um método usado muito pela escola africana, né, e outras culturas do esporte também. O 80% lento, ele traz algumas adaptações para a nossa fisiologia humana, para as nossas células, para os nossos tecidos,
A começar do coração, nosso principal órgão, que bombeia o sangue para os demais tecidos. O que acontece com ele? Pelo ventrículo esquerdo, o coração recebe o sangue arterial, ou seja, o sangue repleto de oxigênio. De tanto você treinar e treinar de forma lenta, quando eu corro de forma lenta, meus batimentos eles sobem e estabilizam, formando um platô. Quando eles estabilizam, há tempo de o oxigênio encher o ventrículo esquerdo e bombear. Vamos chutar aqui, vamos supor que o seu volume sistólico, o que é o volume sistólico? O sangue que seu coração ejeta a cada batida. Quando o seu coração está lento e você está treinando de forma constante, aquele 10 ml que ele enviava a cada batida, começa com o tempo de treino a virar 12 ml, a virar 15 ml. Então essa é uma adaptação fundamental para a teoria da parte aeróbica, o aumento do volume sistólico. Então começa a ir mais sangue a cada batida e significa que o seu coração está mais eficiente. Uma dessas consequências é a redução da frequência cardíaca em repouso. Se eu estou deitado lá, minha frequência é 80 batimentos por minuto em repouso, com o treino ela vai diminuir para 70, para 65. A última vez que eu medi a minha estava 58 batimentos, já chegou a 51. Ou seja, aumento da eficiência. Para fazer o mesmo trabalho, seu coração trabalha menos. Ou seja, se ele trabalha menos, ele está mais eficiente, você vai ganhar saúde de coração. E o coração de atleta, por isso que ele é tão eficiente. E aí, pessoal, toda aquela rede que está envolvida com o coração, por exemplo, os capilares, o nosso corpo começa a ter que oxigenar mais os tecidos. Então começa a abrir capilares para o sangue passar. É como se tivesse uma trilha fechada, cheia de mato, que ninguém passa. Quando alguém começa a passar, começa a se criar caminhos naquela trilha. E isso é o que acontece com os capilares. E há também o aumento do número de células sanguíneas, que são aquelas células que carregam o oxigênio, porque opa, está tendo mais demanda, seu corpo é inteligente o suficiente para entender que eu preciso aumentar a quantidade de trabalhadores ali, que são as células que levam oxigênio, porque meu corpo aumentou a demanda. Então olha só que como correr dentro te deixa rápido. E aí, pessoal, as nossas células lá dentro delas, elas têm uma reserva de energia. À medida que eu começo a correr durante 1 hora, os meus treinos longos, durante 1h10, 1h20, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, o meu corpo começa a aumentar aquela reserva de energia dentro da célula. E por que isso é bom? Se eu estou fazendo um treino longo hoje de 2 horas e meia, vamos colocar aí 25 quilômetros, quando eu for correr 10, quando eu for correr 5, o meu corpo tem reserva para 2 horas e meia. Só que 5 eu vou correr com 25 minutos ou menos. Então olha quanta energia ele vai ter para queimar durante aquela prova curta. Então correr lento te deixa rápido, porque eu estou correndo, o treino que mais te deixa rápido não é o intervalado, não é o fartlek, é o treino longo, é o treino mais importante da sua semana. Por quê? Está lá na base. Uma vez que eu, antes de ganhar velocidade, uma vez que eu ganhei resistência, eu vou ficar rápido para as distâncias menores. E é isso que faz com que esse milagre do 80-20 ele seja verdadeiro. Então guarde essa receita contigo. Quanto mais resistente você for, mais veloz você também é. E isso não significa que a gente não vai treinar 20%. E eu tenho atletas que já completaram várias maratonas que não fazem intervalado, não gostam e estão rápidos o suficiente para fazer 3 horas e meia, 3 horas e 20 na maratona, que dá um pace aí de 5 por quilômetro ou menos, tá? E isso sem treinar intervalado, tá bom? Depois eu vou divulgar para vocês essas histórias aqui, beleza? Então fica aqui a lição, por que correr lento te deixa mais rápido? Porque nós temos todas essas adaptações fisiológicas. E não deixe de entender que o que te deixa rápido é ficar primeiro resistente. Beleza, galera? Meu nome é Lucas Forreira, treinador de corrida há mais de 18 anos. E estou aqui para te ajudar. Então compartilha esse vídeo, essa informação se você gostou, divide aí com a galera, para poder a gente postar mais vídeos como esse. Beleza? Um abraço, até a próxima.